Muitos seguem o que é fácil, mas poucos encontram a vida. E por isso pergunto a você que está assistindo esse vídeo, qual é a porta que você está escolhendo hoje? Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo José Eduardo, muito prazer. Mas afinal, o que é a porta estreita e as portas largas que Jesus menciona nos evangelhos? Por Jesus ensinar em parábolas, logo notamos que portas é algo metafórico, e isso no sentido de criar uma conexão para quem está ouvindo. E o que é essa conexão? E o que faz criar uma conexão com essas portas? Bem, o que é a porta estreita? Eu gostaria de começar falando sobre ela. Porta estreita é você sentir esse seu corpo interior. É sentir a vida silenciosa, insondável, indestrutível e que palpita dentro de cada um de nós. Passai pela porta estreita e que conduz à vida e que conduz o eu interior, a vida silenciosa, eterna e que não deixa nunca de existir. A maioria está tão identificada, apegado com o mundo da forma, o mundo externo, as coisas do mundo, e que não tem mais a conexão, não tem mais o acesso a essa porta estreita e que conduz à vida. É você perceber que, pois poucos têm acesso à vida interior, à essência, à vida que palpita dentro de você. Agora, por outro lado, o caminho amplo, a porta larga, é a identificação com a mente conceitual, com o passado e com o futuro imaginário. E por isso, muitos ficam perdidos e vivem uma vida de medo e sofrimento. Bem, eu gostaria de compartilhar com você alguns passos para que você possa alcançar, para começar a criar uma conexão com essa porta estreita e que conduz à vida. Vida essa que existe dentro de cada um de nós. Bem, o primeiro passo é a meditação. Não é você ficar sentado o dia inteiro, feito um monge, não é? Não é isso, não. Mas é você ficar conectado fora desse fluxo de pensamento incessante que parece mais um triturador na sua mente o dia todo. É você se desconectar da forma física e ficar conectado à não forma, que é o seu eu interior. É sentir o seu interior. É você voltar à forma que você veio, a vida. É você passar a perceber e começar a sentir a vida que flui dentro de você, em forma de paz e de luz. Você é luz nesse mundo. Você cria liberdade.
se libertando então da escravidão da mente conceitual, da escravidão do mundo da forma, dos gatilhos mentais do mundo externo. E isso cria, sabe o quê? Cria serenidade e paz. Lá no versículo de João, onde ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Sabe qual é a verdade? A verdade é a reconexão com o seu eu verdadeiro e a desconexão com as ilusões do mundo, o mundo da forma, dos pensamentos produzidos pela sua mente conceitual, pelas atitudes e pelas opiniões alheias. E isso é libertador. A maioria não percebe isso, sabe por quê? Devido à mente estar presa na escuridão da inconsciência. A vida é o ser, é Deus dentro de você. E na meditação, você se reconecta com a vida, com Deus. Tem a percepção que a maioria das pessoas estão tão identificadas com a forma, com o mundo externo, e por isso ficam presas aos gatilhos mentais. Mundo. Jesus venceu o mundo da forma, dos pensamentos, o mundo externo, os gatilhos mentais do mundo externo. Por isso, não fique identificado com a sua mente conceitual. Faça esse caminho de volta. Ele é estreito, mas que com certeza conduz à vida. E isso através da meditação. Por isso, reserve um tempo para o seu corpo interior. A porta estreita é o que faz essa reconexão para o seu corpo interior. Corpo interior, ele não é físico, é o corpo invisível e silencioso, a vida que existe dentro de cada um de nós, dentro de você. E esse sentimento é a entrada para o ser que existe em você. E isso é somente pela porta estreita. Um segundo passo é o momento presente. Uma pergunta que te faço: qual é a coisa mais importante que você tem? Parou para pensar? Você vai se espantar com a resposta. Pensou na sua? A coisa mais importante que você tem é o seu momento presente. Mas como assim? Como é o seu momento presente diante da sua família em um dia difícil? Como é o seu momento presente diante de uma situação desafiadora? Como é o seu momento presente diante de Deus quando tudo desaba, hein? No Evangelho de Lucas, Jesus conta a história de Marta e Maria e que tem tudo a ver com o momento presente. A história conta que Marta e que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo as coisas que ele estava dizendo ali naquele presente momento. E Marta, ao olhar Maria ouvindo as palavras de Jesus, Marta, ela começa a reclamar e pedindo para Jesus que Maria fosse ajudá-la.
mas perceba que Jesus, ele dá um certo tipo, não é, de chamar a atenção de Marta, falando o seguinte: Marta, Marta, perceba que Maria, ela está fazendo o mais importante. Faça você o mesmo. Muitos acreditam que essa passagem, que Marta teria que deixar de fazer a comida e sentar ao lado de Maria. Mas na verdade não é isso. Ele está querendo dizer o seguinte, que Maria está fazendo o certo. Ela está presente momento. Ela está aqui apenas vivendo esse momento, ouvindo. E você está fazendo comida e reclamando ao mesmo tempo. E isso não dá para fazer, ficar fazendo comida e reclamando. Ou você reclama ou você faz a comida. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. É isso que ele estava querendo explicar naquela passagem. Você pode estar assistindo esse vídeo, mas eu te pergunto, aonde está o seu pensamento, hein? Está focada aqui e agora ouvindo? Ou está com a cabeça em outro lugar, devido a um problema em que você esteja passando? Então perceba que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você esteja aqui ouvindo, ou você vá e resolva o seu problema. Por isso, o momento presente não é passado e nem futuro, mas é no aqui e agora, presente. E isso é a coisa mais importante. Percebeu? Quando você se conecta com a porta estreita, com o agora, a mente, ela cessa os pensamentos do passado e do futuro. A porta estreita é o caminho principal do agora, da vida. Por isso, é muito importante ter essa percepção e perceber o que você está fazendo ou pensando nesse exato momento. Você pode estar aqui, mas a sua cabeça em outro lugar. Lembra da história de Marta e Maria? Por isso, concentre-se no que você está fazendo nesse momento. Eu gostaria então de passar um primeiro passo para você. O primeiro passo é a aceitação. A aceitação não é você desistir da situação que você está passando neste momento. Não é isso. Aceitação é a entrega, é o abandono total de qualquer resistência emocional e mental ao que é. Toda resistência interior é a identificação com a mente passado e futuro, ou seja, isso de forma inconsciente. Você não percebe isso. Resistência é tédio. Você resiste o momento presente. A sua mente conceitual não aceita o que você está fazendo. A mente, ela não aceita o fato, a realidade do momento presente. Entenda isso. E o amor? O que dizer do amor, hein? O amor, ele não é um caminho. O amor, ele emerge através da nossa aceitação, emergindo então do seu eu interior, do mais profundo ser, que é a sua verdadeira essência. Por isso que o amor, a alegria, a paz, a vivacidade, o entusiasmo é um estado de ser, é a sua identidade.
Deus é amor. E se Deus está dentro de você, você é feito de puro amor. E nesta vida, você está aqui, sabe para quê? Para manifestar amor. É por isso que o propósito da vida, ele é primário. E o propósito primário na jornada da vida de cada um de nós é o despertar. Despertar, sabe do quê? Da inconsciência, desse sono, desse pesadelo que muitos estejam passando. Você pode estar passando por isso. Por isso, desperte dessa inconsciência. Inconsciência é a medida que, quando crescemos, nós vamos nos desconectando do nosso eu verdadeiro. E nisso, vamos cortando os fluxos com a porta estreita, com a vida, nos tornando, então, tão identificados com a nossa mente conceitual, nos tornando inconsciente. Passado e futuro, porta larga, ou seja, perdidos. Por isso você precisa cavar bem fundo e entrar pela porta estreita, porque é lá que você vai encontrar a vida. Fica a dica. E se você se identificou com este vídeo, compartilha, comenta, dá um like, se inscreva. Eu lhe desejo muita força, muita coragem nessa nossa jornada. Por quê? A nossa vida é uma jornada. E até o próximo encontro.